Sabe, quando a gente lida com dados, entender como as coisas se relacionam é fundamental. Mas e se eu disser que a ferramenta que quase todo mundo usa por padrão pode, muitas vezes, levar a gente para uma conclusão errada? Pois é. Hoje a gente vai colocar no ringue dois gigantes da estatística, Pearson e Spearman, e vamos descobrir qual deles realmente merece nossa confiança. Vamos pensar nisso. A maioria dos programas de estatística, sabe, eles já vêm com uma opção padrão para correlação. É clicar e pronto. Super fácil, super rápido. Mas, será que essa facilidade toda não acaba escondendo um problema? A verdade é que os nossos dados, no mundo real, quase nunca são perfeitos. E essa escolha automática, essa que a gente faz sem pensar, pode estar, sabe, distorcendo tudo que a gente conclui. E olha, não é só impressão não, os números mostram isso claramente. Se a gente pegar os artigos científicos, a correlação de Pearson é tipo a campeã absoluta. É usado o dobro de vezes que a de Spearman. E por quê? Muitas vezes é simplesmente porque é o botão que está ali, na cara, em programas como R ou SPSS. Mas como a gente vai ver agora, ser popular não significa ser o melhor ou o mais preciso. Então, vamos apresentar os nossos competidores. De um lado, o campeão de popularidade, a escolha da galera, Pearson. Do outro, o desafiante, aquele que é mais robusto, mais resiliente, Spearman. O objetivo dos dois é o mesmo, medir a força de uma relação. Só que a forma como eles fazem isso, é completamente diferente. O Pearson, vamos dizer, é um purista. Ele só quer saber de uma coisa: relações que formam uma linha retinha, sabe? Ele pega os valores brutos dos dados e a pergunta dele é bem simples. Isso aqui parece uma linha reta? Ou seja, se uma variável aumenta, a outra tem que aumentar ou diminuir num ritmo constante, previsível. A palavra-chave para ele é essa: linearidade. Já o Spearman, bom, ele é mais de boa, mais flexível. Para ele, não precisa ser uma linha reta perfeita. O que importa é a direção geral. E a tática dele é genial. Ele ignora os valores exatos e, em vez disso, transforma tudo num ranking. Primeiro lugar, segundo, terceiro. E aí ele só checa o seguinte: quando uma variável sobe no ranking, a outra também sobe ou desce. De forma consistente, não precisa ser uma linha, só precisa ter uma tendência clara, uma direção. A gente chama isso de relação monotônica. E aqui, olhando essa comparação, fica tudo muito claro. Pensa assim, o Pearson tenta encaixar uma régua bem rígida nos dados. Se tiver um único pontinho fora do lugar, ele já entorta a régua toda. Agora o Spearman, ele constrói uma escada. Um valor muito extremo é só o degrau mais alto, entende? Ele não muda o formato geral da escada. E essa resistência a pontos fora da curva, os outliers, essa é a grande superpotência dele. Ok, então que comece a luta. Primeiro round, o cenário perfeito. Aquele dos livros, sabe? Dados limpinhos, sem nenhuma surpresa, com aquela distribuição normal, a famosa curva de sino. Nesse mundo ideal, quem será que se sai melhor? E o vencedor? Por pouquinho. É o Pearson. É isso mesmo. Quando os dados são perfeitos, limpinhos, como nos exemplos de livro, o Pearson é um pouco mais eficiente, um tiquinho mais preciso. Ele está jogando em casa, né? É o habitat natural dele. E é por isso que ele é o padrão. Ele foi feito para esse mundo ideal. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender o porquê. Dá uma olhada nas barras. Nessas condições ideais, os resultados do Spearman ficam um pouco mais espalhados, sabe? Eles variam mais. Essa variabilidade pode chegar a ser 18% maior. O que isso quer dizer? Que, nesse cenário super específico, o Pearson é como um atirador de elite um pouquinho mais consistente. Só que, vamos ser sinceros, o mundo real não é perfeito, né? Então é hora do segundo round, o teste de verdade, com a bagunça do mundo real. Vamos colocar um pouquinho de caos nessa história e ver como os nossos dois competidores se viram. A pergunta é bem simples, mas ela revela tudo. Qual é o estrago que um único ponto de dado, esquisito, pode fazer? Será que um outlier sozinho tem o poder de bagunçar a análise inteira? É o que a gente vai ver agora. O nosso teste vai ser bem direto ao ponto. Primeiro passo, a gente começa com 200 pontos de dados. Segundo, a gente calcula a correlação inicial deles. Terceiro, e aqui que está a mágica, a gente adiciona um único outlier, um ponto bem fora da curva. E por fim, quarto passo, a gente calcula tudo de novo e vê o que aconteceu. Vamos começar com o Pearson, nos dados limpinhos. O resultado que ele dá é 0,231. Guarda bem esse número aí. É o nosso ponto de partida. Agora a mágica, ou talvez a tragédia. A gente adiciona um único outlier,
E olha só o que acontece. O valor do Pearson simplesmente dispara para 0,312. É um salto enorme. Um único pontinho inflou artificialmente a nossa correlação. Isso aqui mostra o quão frágil ele pode ser. Ok, o Pearson sentiu o golpe, claramente. Mas e o Spearman? Como será que ele se sai sob a mesma pressão? Vamos fazer exatamente o mesmo teste, com aquele mesmo outlier problemático. Agora é a vez do Spearman. Com os dados limpos, o resultado dele é 0,222. Bem parecido com o valor inicial do Pearson, né? Até aqui, sem surpresas, os dois estão na mesma página. E agora, o momento da verdade. A gente adiciona aquele mesmo outlier destruidor e o resultado do Spearman, olha isso, ele quase não se mexe, vai para 0,233, ele é praticamente imune. E por que isso acontece? Simples, o Spearman não está nem aí para o valor absurdo do outlier. Para ele, aquele ponto é só o último da fila no ranking. O outlier foi totalmente neutralizado. Isso, minha gente, é o que a gente chama de robustez. Bom, o resultado desse confronto ficou bem claro, né? Escolher entre Pearson e Spearman não é só uma questão de gosto. É uma questão de estratégia, que depende totalmente do tipo de dado que se tem em mãos. Então, vamos ao veredito final, nosso guia prático. E tem uma citação que resume isso de um jeito brilhante. Pensa no Spearman como uma apólice de seguro para sua análise. Sabe, você paga um prêmio bem pequeno, uma perda mínima de eficiência quando está tudo perfeito, mas, em troca, você ganha uma proteção gigantesca contra o desastre de um outlier que aparece do nada. Então, o nosso guia prático fica assim. Os dados que estão sendo analisados são limpinhos, previsíveis, tipo de laboratório, vai de Pearson. Mas, se os dados vêm do mundo real, com a chance de ter valores muito extremos, o que os estatísticos gostam de chamar de caudas pesadas, ou se, sinceramente, não dá para saber, a escolha mais segura é sempre o Spearman. Ele é o parceiro ideal para encarar a bagunça. E se ainda resta alguma dúvida, se liga nesse paradoxo que é inacreditável. Em um estudo com dados de pesquisa do mundo real, cheios de outliers, o Spearman acabou sendo uma estimativa mais precisa da correlação de Pearson verdadeira do que o próprio cálculo de Pearson. Pensa só nisso por um segundo. O Spearman foi um Pearson melhor do que o Pearson. É impressionante. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. A correlação, muitas vezes, é a primeira pecinha do dominó numa análise inteira. Se essa primeira peça for frágil, tudo que vier depois pode desmoronar. Então, da próxima vez que for fazer uma análise, talvez a pergunta certa não seja qual é o padrão, mas sim qual é a ferramenta mais forte, mais robusta para a realidade dos meus dados.